membros do grupo. Gostaríamos que vocês compartilhassem a partir da sua própria experiência de vida. Dá para vocês imaginarem o que significa psiquiatras falando sobre a própria vida? Foi uma profunda revolução. Eles são treinados a manter distância profissional, ou, como na psicanálise, a ser uma tela em branco. Então, essa ideia de compartilhar suas vidas privadas era bastante ameaçadora e completamente fora de seus domínios. É bem provável que essa seja uma das razões pelas quais Moreno se confrontou com tanta hostilidade por parte da fraternidade psiquiátrica. Obrigada, Mari. Vou parar por aqui. Acho que isso aqui é bem interessante, né? Isso é muito comum. Não sei se já participaram de psicodramas de grupo, que às vezes as pessoas ficam tentando ou dissecar o protagonista na hora do compartilhamento, ou tentar aconselhar o protagonista na hora do compartilhamento. E aí o grupo todo, parece que a gente vai desaquecendo quando isso acontece. Então, se o diretor não faz o manejo, como o Moreno naquele momento que disse basta, se ele não faz o manejo, diz, olha, não, esse não é um momento para isso, esse é um momento para compartilhamento, não é um momento para conselho, não é um momento... Desaquece o grupo todo. Né? Não é só uma questão... não é só uma questão individual, não é só sobre o protagonista, desaquece o grupo todo nesse momento. Então, acho que é bem bacana a gente falar sobre isso, né? De que a gente precisa, enquanto diretor, estar atento nesse movimento do compartilhamento para essas relações que são assimétricas, em que o outro vem para dar um conselho, que o outro vem para dizer o que o protagonista tinha que ter feito, ou tinha que fazer, enfim. E eu acho que é bem interessante quando ele diz assim, não queremos que vocês sejam psiquiatras, nós queremos que vocês sejam membros do grupo. Então, quando o Moreno diz isso, ele diz assim, cara, pega esse papel agora, você não está sendo chamado para cumprir esse papel. Não é sobre esse papel nesse momento. Não é sobre ser psiquiatra. Quando você é um membro de um grupo, você está carregando, junto com o protagonista, o conflito daquele protagonista. Você está junto com ele. Você está junto com ele, você está carregando junto. Esse é o sentido. Às vezes, por isso que eu pego tanto no pé, principalmente quando eu vou dirigir online, cadê a câmera aberta? Eu quero saber onde é que vocês estão. Porque a função de quem está ali no grupo é ser membro de um grupo. Tem que estar lá, tem que estar junto, a gente precisa, porque o conflito não é só do protagonista, ele precisa ser representante do grupo, senão não tem protagonista, senão não existe. Daí a gente chega no compartilhamento e acontece em momentos como esse, em que a pessoa estava tão deslocada do conflito do protagonista, que quando chega no momento, ela não consegue falar sobre si, ela vai para falar sobre dar um conselho, enfim. E aí Moreno diz, não. Como é que é para vocês isso, do compartilhamento? No individual, no grupo? Não sei se todos vocês têm experiência de grupo, né? Não conheço profundamente vocês, mas como é que é isso, esse momento do compartilhamento? Eu pensei, acontece muito isso de aconselhar, né? Principalmente quando não são todos psicodramatistas, né? Porque quando são, geralmente já sabem que não é o momento para isso, mas muitas vezes tem outras pessoas, ou conhecendo, ou estão lá, sei lá, outros propósitos, aí não sabem. E aí eu pensei como cortar, né? E sem desaquecer ainda mais, porque desaquece o conselho, mas o corte é capaz de, além de desaquecer, ainda deixar um clima horrível, né? Ainda ficar... Então, eu penso como fazer isso, né? Assim, como... Alguém tem sugestão para essa saberia. pergunta, Rafa? De como que vocês fariam? Se tem alguém lá que está dando um conselho, como é que vocês fariam para trazer de volta para o lugar do compartilhamento? Eu gosto muito do nosso papel enquanto diretor de grupo. A gente tem também um papel de professor, né? Então, eu acho que é importante quando a gente diz o que é o compartilhar. Eu acho que para evitar essa sensação ruim que fica, até porque o que eu percebo é que falar da emoção que a pessoa está sentindo naquele momento diante daquilo que também é parte dele,
também é uma grande dificuldade, né? Então, né, quando acontece comigo, eu explico um pouco o que é o compartilhamento, né? Que é para você também brindar o protagonista, assim como ele brindou com a história, para você também brindar com a sua percepção, o que aquilo fez você lembrar, o que aquilo reverberou em você, né? E que é difícil mesmo, mas que a gente vai se apropriando desse, que é um lugar nosso também, de dificuldade de acessar alguns sentimentos, e quando a gente acessa também é muito bom, né? Com certeza. Acho que bom toque. Uma coisa que eu percebo às vezes é que a pessoa, assim, ela acha uma solução, né? Ou tem um conselho, mas que aquilo também está falando sobre ela de alguma forma, né? Então, a pergunta que eu gosto de usar é assim, e o que isso tem a ver com você, né? Para ver se eu consigo chegar nesse lugar de olhar para ela, né? E poder trazer para o grupo nesse individual, né? Porque o compartilhamento ele tem essa função também, né? Da gente ir voltando para o individual. Ótimo. Tem uma fala da Rosa que eu acho muito boa nesse sentido, da Rosa Cook, que eu não lembro exatamente agora, mas é algo que é muito melhor um silêncio compreensivo do que, né, uma fala agressiva, não lembro qual é o termo que ela utiliza, mas uma fala que, enfim, que não condiz com aquilo ali, né? E aí, pensando nessa dúvida que a Rafaela trouxe ali, sobre cortar, né, esse compartilhamento que não tá... Eu acho que vai muito também do quão agressivo está sendo aquela fala, né? Porque, como diretor, a gente também tem que proteger esse protagonista e o grupo, né? Porque, né, no fim, a responsabilidade terapêutica, ela é nossa também. Né? Por mais que seja um grupo que tem ali, quando nós nos colocamos na posição de diretor, assumimos uma responsabilidade também, né? Não é só todo o poder de direção que vem com isso. E aí, nesse sentido, eu acho que quando a fala ela não é muito agressiva, até o próprio protagonista, muitas vezes, ele se manifesta, né? Acontece, eu já vi algumas vezes isso, de falar, não sei, não é bem assim, eu me sinto de outra forma, eu acho que é outro jeito, e aí eu acho que o cuidado que tem que se ter nesse sentido também é de que não vire um conflito entre o protagonista e esse outro sujeito, esse outro membro do grupo, né, que está compartilhando, né? Muito bom, grupo. Mais alguém quer dar alguma contribuição sobre as estratégias nesse momento do compartilhamento? Oi, Andressa, bom te ver. É importante a gente lembrar também que, às vezes, as pessoas começam a fazer julgamentos, né? E o julgamento, numa hora de compartilhar, você está tão... o protagonista está tão sensível, tão vulnerável, que ele recebe aquilo como uma... né? Então, às vezes, eu acho que essa posição do ensinar o que é um compartilhar, né? Tipo, vamos lembrar o que é esse conceito, o que é o compartilhar, acho que isso ajuda. Obrigada, Ivana. Oi, Vivi, seja bem-vinda também. Bom, seguimos então mais um pouquinho aqui. Eu acho que quem estava lendo para nós é a Mari, mas nem sei cadê a Mari. Cadê a Mari? Mari está ali em cima. Consegue continuar lendo para nós, Mari? Posso. Aí tem mais uma pergunta. Isso surgiu como um impulso para Moreno naquele momento? Ela responde. Como uma percepção de que esse não era um bom processamento para o protagonista. Não era útil como entrada psicodramática no grupo. Ele não estava alcançando o grupo. Eles estavam respondendo com o alto da cabeça até as sobrancelhas, mas não com o coração. Moreno explicou. Vocês sabem, quando uma pessoa é protagonista e desnuda-se diante de nós, isso quer dizer que ela está nos oferecendo um tipo de amor. A única maneira de retribuir o amor é com amor. Meu Deus. Já para por aí.
Já para por aí, que isso aí é lindíssimo, assim, né? A gente está falando de um lugar muito precioso para gente. E aí tem a ver com o que a Ivana acabou de falar para nós, assim, por isso que o protagonista está tão vulnerável, porque ele se entregou ao amor na cena, ele se entregou, né? E aí, é claro que por isso que a gente tem que cuidar para continuar na oferta desse amor no final, no processo de compartilhamento. Por mais difícil que tenha sido, ele se entregou ao amor, porque ele se entregou àquele vínculo, àquela relação de confiança com o diretor de um jeito que não tem outra. Realmente, eu acho que Moreno foi brilhante, não tem outra palavra que não seja amor para falar dessa relação vincular que se estabelece ali. Como é que isso toca vocês? Relê essa frase final para nós de novo, Mari. Vocês sabem, quando uma pessoa é protagonista e desnuda-se diante de nós, isso quer dizer que ela está nos oferecendo um tipo de amor. A única maneira de retribuir o amor é com amor. Como é que vocês pegam isso? Como é que isso bate em vocês? Eu viajo nos vários tipos de amor, né? Porque muitas vezes você está num grupo que você não conhece ninguém, né? E aí você se sente acolhido e se sente humano de poder compartilhar a sua dor, né? É uma confiança mesmo. É muito sutil. Muito sutil. Eu acho que o psicodrama, tanto para o protagonista quanto para o público, né? Para todos, né? Precisa da entrega. Se não tiver entrega e amor, não tem, fica fake, a gente percebe que fica, não tem sentido, né? Então, a gente pode dizer que psicodrama tem que ter entrega, não, assim, e de alma e coração, né? Não é uma terapia só racional, né? Só de pensamento, você tem que se entregar mesmo, né? Às vezes é comum as pessoas ficarem se controlando numa sessão de psicodrama, ou acaba ficando sem sentido, assim, basiquinha, assim, parece que não teve, parece que é um teatrinho, né? Ou dá reações, eu já vi muita gente com reações físicas, saindo com dor de cabeça, um pouco enjoado, alguma coisa, porque fica se segurando, não entrega, não vai, não, né? Se precisar chorar, se precisar amar, se precisar acolher, a pessoa fica ali tensa, às vezes, na sessão e sai com sintomas depois, né? Inclusive físicos. Então, não tem como, vai ter que, para fazer sentido, vai ter que se entregar, não dá para ficar só observando. E aí, às vezes, também, eu fico pensando nessa entrega não só do protagonista, né? A importância do compartilhamento por isso. Que daí a pessoa vai para casa toda como quem tá com dengue, porque não aproveitou o momento do compartilhamento para gerar essa catarse junto com o grupo, né? E aí o compartilhamento vem como uma forma também do alívio dessa atenção que ficou no corpo durante toda a construção da cena, né? Isso. Mais alguma contribuição que vocês tiveram? Alguma coisa que vocês sentiram nessa frase? Você sabe que eu me peguei aqui, Amanda, pensando aqui, ó, como uma percepção de que esse não era um bom processamento para o protagonista. Acho que ele usa indevidamente, né? Ela usa indevidamente esse processamento, né? Eu acho que provavelmente é uma falha de tradução, que a gente não está falando da etapa de processamento. Pois é. Porque é uma confiança,
isso dá uma confusão tão grande, né? E até porque, né, Ivana, só para esclarecer, quando a Ivana está chamando a atenção para o processamento para, né, para ver se está todo mundo junto. Processamento é uma próxima etapa que haveria depois do compartilhamento em grupos de função didática. Quando é grupos de função de aprendizado, né, alunos, enfim, psicólogos, tem função didática, a gente faz um processamento teórico no final, de o que a gente pode perceber em relação a essa sessão. E daí, sobre o processamento, o Moisés Aguiar que pode esclarecer, porque ele fala que cada processamento pode ser focado, né? Pode ser focado no diretor, ele pode ser focado nos egos auxiliares, ele pode ser focado na trama. Ele vai falar do tipo de processamento no foco que pode ter. Mas nunca é sobre... O processamento não é sobre o que o protagonista deveria ter feito. São sobre as decisões da cena. Não é sobre o que o protagonista deveria ter feito. Então, não é sobre conselho. De qualquer jeito, não é sobre dissecar o protagonista. Não é sobre isso. Olha, quando o diretor fez isso, o que ele objetivava alcançar? Qual era a intenção com essa técnica? Por que essa técnica foi usada aqui? Ou, quando esse ego auxiliar entrou e falou isso, e a gente percebeu que a protagonista deu um passo para trás, o que talvez o ego poderia ter, né, feito aqui? O que a gente poderia ter feito no lugar? De que forma que o diretor poderia ter conduzido esse ego, aquecido, enfim. Então, a gente vai fazer uma leitura da cena e, às vezes, até um processamento do conflito, que tem coisas muito interessantes que acontecem, que a gente percebe que o tema já está no grupo antes do diretor chegar. O tema já estava lá no WhatsApp, o tema já estava, de repente você chegou, alguém já estava falando sobre alguma coisa, o protagonista vai ser justamente aquela pessoa que estava falando de alguma coisa no início do grupo quando você chegou. E aí você começa a perceber essa configuração, fazer o processamento em torno também de como se constrói o tema protagônico e a eleição do protagonista também é processamento. Mas não é sobre o que o protagonista deveria ter feito, né? Então são coisas diferentes. O processamento teórico no psicodrama é para a gente olhar para as nossas escolhas, nossas estratégias de direção. É pensar no processo, né, Amanda? Uhum. No processo mesmo, né? Olhar o aquecimento, a cena, o compartilhamento como um processo, né? Não como um processo, que exatamente. é diferente do compartilhar que você, né, você com o outro partilha o seu, né? Isso. Exatamente. Exatamente. Às vezes tem alguns alunos falam, eu fiz um processamento com o meu cliente hoje. Como assim? É que às vezes as pessoas confundem um pouco, né, o compartilhamento com o processamento. É outra coisa. Eu até faço, como eu atendo algumas pessoas da área do psicodrama, às vezes eu pergunto, você quer que a gente faça processamento teórico ao final da nossa sessão e eu distribuo o tempo para isso? E aí, às vezes, eu faço. Mas tudo depende né, do contrato, do vínculo, do contrato do grupo e da função, nesse sentido. Seguimos, povo? Então, seguimos. Eu acho que ainda está contigo aí, Mari. Acho que eu ainda não tenho esse trecho. Perguntam, o que você fazia antes disso? Alguns diretores gostam de interpretar ou dar conselhos. Em supervisão, atualmente ensinamos a eles: não ofereçam conselhos, sejam guias humanos. Para os membros do grupo, dizemos a mesma coisa. Falem sobre vocês mesmos, por favor. Não analisem ou deem conselhos. Eles têm de ser ensinados a ficar com o coração aberto, e não apenas com a cabeça. Então, quando os comentários se repetiam nesse estilo meio presunçoso, Moreno perguntava: diga-me uma coisa, você é casado? Você tem filhos? Sua filha tem a mesma idade da protagonista? Muitas vezes calhava, como acontece com frequência no psicodrama, de a pessoa ter uma filha da mesma idade com a qual estava tendo problemas. É sobre isso que temos que falar. Diga à protagonista de que forma o drama dela atinge a sua própria vida e a experiência com a sua filha. Aqui você é um pai. Não se preocupe com as habilidades de psiquiatra. Isso não funciona aqui. Todos nós temos problemas humanos. Na verdade, tive um exemplo clássico disso mais tarde, na década de 50. Um psiquiatra veio a Beacon para
como paciente, e eu havia levado para lá uma jovem muito perturbada. Ela assistiu à sessão dele e veio me dizer: essa foi a sessão mais importante que eu já assisti, mais importante até que a minha própria. Ver esse homem maravilhoso, bonito, simpático, todo arrumado, desmoronando diante dos meus olhos, e exatamente com o mesmo problema no casamento que eu estou enfrentando no meu, foi realmente uma lição para mim. Então, vemos aqui o inverso, a revelação do self como um ser humano que também fracassou, ou está fracassando. Pausa aí, por favor. Eu acho que isso aqui é bem importante. Acho que tem uma coisa que no psicodrama é bem diferente de algumas outras abordagens, e especificamente quando a gente fala da psicanálise, é porque a gente não quer esse lugar, né, do sujeito suposto saber, esse lugar não nos é interessante, esse lugar de inacessibilidade, esse lugar de poder, não nos é interessante. E aí, eu acho que o compartilhamento entra justamente nesse lugar, né? Estou lembrando, assim, teve uma vez na Viver, no final do ano, que eu e a Luciana dirigimos um sociodrama, que era sobre sociodrama mesmo, a gente estava dando aula de sociodrama e tal, e a gente dirigiu juntas. Na hora que a gente separou no subgrupo, tinha uma pessoa que tinha ficado sozinha, que acabou ficando sozinha, porque as pessoas foram embora e tal. E eu disse: Luciana, vou lá ficar com ela um pouco, entender o que aconteceu. E aí fui com ela, compartilhei e tal. E aí o que ela tinha trazido ali me pegou muito profundamente. Aí eu falei: Luciana, eu vou te falar uma coisa. Pode ser que apareça algumas vinhetas, né? Pode ser que a gente desmonte esse sociodrama e acabem surgindo algumas vinhetas. Eu fui lá, avisei para ela, né? Voltei para o grupo, porque eu tinha entendido no compartilhamento. E aí, quando a gente chegou para trazer né, cada subgrupo apresentar a sua cena no sociodrama, eu montei com ela um subgrupo e tal, porque as pessoas tinham ido embora. E aí, quando a gente estava no meio da cena, a Luciana veio intervir sobre o personagem que eu estava representando naquele momento. E aí, eu estava ocupando antes o papel de diretora. E aí, ela veio intervir sobre o personagem que estava representando. Naquele momento, eu deixei de ser diretora. Naquela vinheta, ela trouxe rapidamente meu drama, dirigiu, pontou, finalizou, fechamos. E aí, depois eu saí desse lugar e voltei a ser diretora. E foi uma das coisas mais loucas que eu experimentei assim na minha vida, assim, de vai, volta a dirigir. Eu nunca tinha experimentado algo assim, acho que só foi possível porque era com a Luciana, que é uma pessoa extremamente organizada, extremamente metódica, sistemática, e aí a gente conseguiu. Mas eu acho que teve a ver com isso. Quando chegou no compartilhamento final, eu não sei se o Bruno, que está aqui, estava na turma, eu não lembro. Mas quando a gente chegou no compartilhamento final, tu tava, né? Foi o do ano de 2018? 2019? Tava. Quando chegou o momento final do compartilhamento, uma das coisas que eu escutei muito foi isso, assim, de como foi importante para as pessoas terem me visto naquele lugar, como foi importante para eles, de alguma forma, terem percebido isso. E é engraçado, porque muitas vezes a gente teme esse lugar, achando que de alguma forma isso vai nos despotencializar enquanto diretor, e eu senti justamente o oposto. Eu acho que a partir daquele momento, a minha relação com as pessoas e a minha confiança no meu papel de diretora, inclusive, ela ampliou de tal forma que eu tinha um certo medo de dirigir diante de algumas figuras, por exemplo, com a Vivi, que está aqui, e é uma coisa que virou a chave, assim, para mim. Foi uma coisa muito, muito importante. Então, acho que o compartilhamento, inclusive, quando coloca a gente assim nesse mesmo lugar, ele nos traz essa possibilidade de, ao desconstruir, ao não estar no nosso papel de diretor por algum momento, a gente, saindo do cluster 1 ou 2, né, indo para o cluster 3, a gente consegue estar mais próximo e favorece a tele com o grupo, com o protagonista, enfim. É muito importante. Como é que é para vocês isso em relação ao compartilhamento? Quando ela fala desse lugar de que a revelação do self como um ser humano que fracassou ou que está fracassando.
Revelação do self como um ser humano que fracassou, que está fracassando. Da gente poder, no compartilhamento, ter a oportunidade de se ver como alguém que fracassa, ou compartilhar os fracassos. Como é que é isso para vocês? Para mim fica bem confuso, porque eu ainda não entendi direito a ideia de self dentro do psicodrama. Principalmente quando a gente tem, né, quando o Moreno vai falar da questão do surgimento do eu depois dos papéis, e aí eu sei que em algumas teorias o eu é diferente do self, não é a mesma coisa, e aí, para mim, quando ela traz self, eu não lembro se no livro, em alguma outra parte do livro antes, ela discute a ideia de self. Me parece que ela já traz como um conceito, tipo assim, ó, eu sei, espero que quem leia isso ou ouça isso saiba. E aí eu fico confuso, assim, tanto é que eu não entendi direito esse ponto. Ela tem um trecho anterior que ela fala, que eu acho que é o primeiro capítulo que ela fala de self aqui no Realidade Suplementar, que é quando ela fala da gente rir das desgraças que acontecem na vida, né? E ela fala que quando a gente consegue rir dessas coisas que acontecem, pode acontecer ela fala da integração do self, como se você pudesse fazer esse processo de integração. Então, eu sei também, Bruno, que tem uma questão de tradução, né? Várias vezes a gente tem alguns esquemas de tradução que a gente também não alcança. Então, pode ser que um self tenha vindo aqui de um lugar que, assim como inconsciente. Inconsciente é uma palavra que volta e meia, pula na obra de Moreno, pula lá, e aí não é trazido oficialmente uma definição sobre inconsciente, especificamente, dentro do psicodrama. Mas pula a palavra ali. Então, entendendo que a gente entende que o nosso, né, que a gente é um conjunto de papéis que a gente desempenha, entendendo o self como esse conjunto de papéis que a gente desempenha, eu entendo que quando ela fala da revelação do self como ser humano, é nesse sentido, olhar para todos esses papéis que você desempenha e ver onde é que está o fracasso em tudo isso, onde é que está a humanidade em todos esses papéis. Você não é só psiquiatra, você é pai também. Onde é que está o fracasso? Onde é que está o humano? Onde é que o humano perpassa todos esses papéis? Porque o que nos torna humano é o fracasso. Onde é que está o humano em todos eles? Né? Então, talvez, quando fala da questão dos deuses caídos, né, de uma terapia para deuses caídos, é nisso. Onde é que está o humano? Onde é que está o fracasso? Porque se tem alguma coisa que nos conecta com a humanidade, é o nosso fracasso. Quando ele cai, quebra o braço, enfim, que atesta a própria humanidade, onde é que está o humano? O humano está ali, naquele momento que a gente erra, cai, se esborracha, um fracasso, e aí o compartilhamento tem a função de alinhar essas humanidades, né? Porque daí a gente faz um compartilhamento dos fracassos. Fala, Jana. Tu tá com o áudio fechado. Ai, teu áudio tá muito ruim. Deu alguma coisa no teu fone aí. A gente tinha te escutado e agora não mais. Tenta falar mais um pouco. Tá ouvindo? Sim. Tá, só sobre isso que você trouxe, é uma questão que para mim sempre foi muito importante. Eu não sei, eu caí de gaiato, é o meu primeiro dia no grupo, mas assim, por exemplo, o compartilhar às vezes alguma experiência com o paciente, para mim sempre foi visto como algo muito fora de ética. E eu comecei a perceber que isso faz todo sentido, principalmente em alguns casos, por exemplo, de ansiedade, onde eu preciso fazer um clareamento e eu fiz um tratamento importante, deslancha a terapia. Só que até então eu aprendi na faculdade, nos cursos que eu fiz, que eu não podia nunca falar da minha experiência pessoal. E agora que você falou isso dos deuses que caem, o terapeuta não é perfeito, nossa, mudou muito o processo de psicoterapia de alguns pacientes, mas eu ainda tenho receio e eu ainda fico perguntando, será que eu estou sendo ética? Mas eu vejo assim, se eu não falar, a pessoa não vai saber o quanto eu entendo o que ela está vivendo. Só que eu me angustio ainda de abrir algumas coisas que eu vejo que seria importante. Não sei se é exatamente disso aí que a gente está falando, né? Também. Mas eu ainda fico muito incomodada, mas ao mesmo tempo eu acho que eu não sou perfeita porque eu estou no papel de terapia. E porque você tem uma pergunta?
Você tem uma pergunta, Janaína, para a Amanda? Não. A pergunta seria essa. Isso, eu acho que é importante. Isso, é pertinente isso? Eu posso, assim, continuar com esse jeito de lidar, de trabalhar? Serei ética, posso fazer um duplo seu? Você me corrige. Você me corrige. Serei ética, Amanda, se eu falar das minhas questões para o paciente? Obrigada. Obrigada. Eu vou convocar o grupo para estar respondendo comigo, né? Mas, para mim, o plot twist, assim, a grande surpresa do psicodrama não é a dramatização, é o compartilhamento. Essa é a coisa, para mim, essa coisa que faz com que o psicodrama seja tão mágico. Quando eu chego no final da sessão, né, seja individual ou no grupo, que está acontecendo o processo de compartilhamento, eu, como diretora, muitas vezes compartilho. Quando eu faço compartilhamento, eu levo em consideração a função desse compartilhamento. Assim, para que eu estou compartilhando, né? Então, lembrando que a gente falou ainda há pouco no começo do capítulo algumas funções do compartilhamento. Para que eu estou compartilhando? Eu estou compartilhando para favorecer a tele, é importante mesmo, às vezes para o processo vincular, para favorecer a tele. Eu estou compartilhando para evitar o processo de transferência, porque tem isso também. Às vezes a gente está lá com uma coisa que fica na nossa cabeça enquanto a gente está atendendo, e o compartilhamento evita o processo de transferência. Legal? A gente joga ali, já não fica como um pensamento que fica no meio entre eu e meu paciente, né? Entre eu e meu protagonista. E aí, como diz a Luciana, o compartilhamento não é só ao final da sessão. O compartilhamento é algo que pode acontecer ao longo do processo, né? Às vezes ele acontece durante o aquecimento. Quando a gente divide o subgrupo está falando ali, já acontece um compartilhamento. Às vezes o próprio diretor, quando faz algumas intervenções, acaba fazendo um compartilhamento. Então, nem sempre é ao final. Mas a função do compartilhamento, ela não pode ser, via de regra, dar uma lição no protagonista, né? No sentido de que, olha, se eu fiz, você fará também. Se eu alcancei, então você também alcançará. Essa função não pode existir, porque essa coloca a gente de volta no lugar que a gente está saindo. O compartilhamento é para a gente sair do lugar de poder, desse lugar de eu sei tudo, eu consigo tudo. É a terapia dos deuses caídos, né? É no outro sentido. Então, se vem nessa função de que se eu sair, você sai também, ele vai perdendo o contexto, joga a gente de volta para esse lugar de poder, no sentido de, minha paciente está me falando que ela está saindo de um relacionamento abusivo, eu posso até falar para ela que eu saí de um relacionamento, mas eu não posso dizer assim, então, né, eu também tinha um relacionamento assim, eu consegui, guria, saí, fui para casa da minha mãe, voltei, tenho certeza que você vai conseguir também, né, porque isso não é um compartilhamento, na verdade, isso é um aconselhamento disfarçado de compartilhamento. Então, a gente precisa entender, fazer essa separação de qual é a função, entendendo qual é a função do compartilhamento, ele acontece a serviço do protagonista, porque o que a gente quer é a tele. E para que a gente quer a tele? Para ampliar a capacidade de inversão de papel do nosso protagonista. Então, se a gente compartilha, a gente também amplia a capacidade de inversão de papel. Isso traz saúde, porque saúde para o psicodrama é a capacidade de inversão de papel. Quanto mais o sujeito consegue inverter papel, mais saudável ele é. Então, nesse sentido, sim. E do ponto de vista da regulamentação, Conselho Federal de Psicologia, parará, o que a gente não pode é ser taxativo, diretivo com o paciente, no sentido de ordenar a vida dele. Esse papel de ordenação da vida do paciente a gente não pode ocupar. E a gente tem que tomar cuidado quando o compartilhamento está disfarçado de uma ordenação. Nesse sentido, ele é prejudicial. Na minha opinião, como é que é para vocês isso? Como é que vocês se sentem eticamente no compartilhamento? Eu tento sempre pontuar bem aquela questão de que, olha, o que eu estou falando aqui não é um julgamento, não é nesse local que eu quero estar, antes de compartilhar, assim. E ontem aconteceu um caso bem legal quanto a isso, onde eu estava atendendo e, enfim, foi a sessão inteira falando sobre a mãe do paciente. E ele defendia essa mãe ao mesmo tempo que ele apontava as coisas que ela fazia, ou as atitudes que ela tinha que machucavam ela de alguma forma. Então, ele falava alguma coisa que ela fez, mas
não, mas assim, é que a vida dela, quando ela era criança, e aí ele ficava nesse tempo todo nesse processo de... E aí no compartilhamento eu falei um pouco também de umas questões. Eu falei, olha, quando você fala disso, da sua mãe, me leva a um lugar, e aí, enfim, ela tem a... E aí quando eu falei, ele, nossa, cara, me desculpa, mas que babaca! Porque eu também fico muito bravo quando minha mãe faz isso comigo, porque... E aí leva todo esse, sabe, esse desembotamento, esse processo dele, que foi algo que não consegui, não se deu na sessão, que é o reconhecimento dessa emoção e desse sentimento que ele tem, ou, enfim, né, tinha pela mãe, mas que começa a acontecer a partir do compartilhar. E que E no aí... grupo, né, Bruno? A gente faria nos subgrupos lá. Naquele momento que você vai para o subgrupo, que você compartilha, que você tem acesso, às vezes, a emoções que antes você não teve. E ali no individual e pessoal, a gente pode fazer nesse momento. Né? E eu não sei, assim, no começo me pegava muito mais essa questão ética, eu também me perguntava muito, assim, eu ficava, putz, será que eu posso falar sobre isso aqui? Não vai... Mas é bem isso que tu colocou, assim, de não dar pitaco na vida, né? Não é um conselho, não é uma alternativa que a gente está falando ali, é algo meu, né? E não é no sentido de eu querer me colocar em terapia ali com o paciente, né? Não é no compartilhar para mim, né? Não estou compartilhando para me fazer bem, estou compartilhando porque de alguma forma que eu não, enfim, tem relação e benefício para o paciente. Eu gosto muito quando o Bustos diz que o choro é uma forma de compartilhamento também, né? Então, seja no grupo, quando as pessoas estão chorando com o protagonista, seja quando às vezes a gente se emociona na sessão, ele é uma estratégia de compartilhamento também. A gente está compartilhando, naquele momento não são as palavras, o corpo pode estar em compartilhamento. E aí a gente precisa prestar atenção nesse corpo que compartilha. E às vezes até quando a gente está dirigindo grupo, no presencial eu fazia muito isso, às vezes no online é mais difícil, mas eu pedia para o protagonista prestar atenção nos olhares que estavam acompanhando ele, né, nessa jornada, porque de algum modo isso também ia aquecendo, ia fazendo a manutenção de aquecimento para a cena, né, para que acontecesse o processo catártico. Isso é bem importante. Mais alguém quer falar sobre? Eu tinha visto... Fala, Ivana. Eu quero partilhar. Outro dia uma amiga me pediu uma indicação de um terapeuta. E eu passei a indicação ao terapeuta. E depois, né, eu perguntei, eu falei, e aí, como é que foi? Você curtiu? E aí ela falou assim, Ivana, a terapeuta passou quase a sessão inteira falando dela. E ainda dizia para mim assim, mas você tem um olho azul tão bonito, vai se cuidar. Meu Deus. Gente, eu fiquei numa situação muito ruim, porque foi uma pessoa que eu indiquei. O poema do olhar, de tirar os olhos, não era bem isso, né, Ivana? Né? Não era bem isso. E aí eu quis compartilhar isso, porque eu acho que são algumas situações também que fazem a gente pensar, né? Que lugar é esse? Quer dizer, você não está indo lá para contar a sua vida, você não está indo lá para fazer a sua terapia, né? Você não está indo lá para... Não é uma amiga sua que você vai sentar e tomar um chopp, né? É uma pessoa... Então, que papel é esse, né, que eu me coloco? Quer dizer, tudo bem, esse compartilhamento ele é mega importante, e eu acho que muitas vezes, né, o Bruno ainda trouxe, puxa, é legal você falar, olha, sabe o que me fez pensar essa sua fala? Né? Está sendo um compartilhamento e você não está trazendo a sua vida, né? É o que me fez pensar a sua fala, por exemplo, né? Ou então o seu ato, ou então o seu embrulha. Eu tenho um paciente que é muito interessante, que fica embrulhando, assim, sabe? Um papelzinho, né? Então, sabe o que me faz pensar esse seu embrulho, né? Sei lá, quis trazer, porque eu achei tão... Claro, claro. É bem importante.
eu vi que, não sei se Carlos baixou a mão ou saiu, mas eu vi que o Carlos estava com a mão levantada, depois baixou a mãozinha, e a Vivi também estava com a mão levantada, depois baixou a mãozinha. Carlos saiu, acho que Carlos não deu tempo, saiu. Quer falar alguma coisa, Vivi? Depois a prosa foi para o outro lado, mas eu estava pensando na questão do selfie. Como é que é aquela frase do selfie? Vamos retomar. Que A relação do self como um ser humano que também fracassou ou está fracassando. Isso, e essa questão juntando também, né, com compartilhamento, que é também mostrar os nossos fracassos, os nossos deslizes. E eu venho pensando muito que num grupo todo mundo, assim, todo mundo pode fracassar, né? Só não pode fracassar o diretor. Enquanto ou o diretor ou o papel, eu vejo às vezes em sala de aula, né? O aluno pode errar, o professor não pode errar. Então, o quanto nos coloca numa posição difícil isso, né? Assim, que ao mesmo tempo que a gente tem que aceitar e entender e colaborar, enfim, com as falhas do outro, ao mesmo tempo, se o diretor falha em sessão, não é perdoado, né? Assim, não tem esse acolhimento, muitas vezes, para o diretor. Tem muito julgamento, muita avaliação, né? Coisa que a gente faz de tudo para que dentro do psicodrama, entre os participantes, protagonista, não tenha, mas se ele faz isso, ele é, né? Então, parece que serve para todos, às vezes eu tenho essa sensação. Eu vejo aqui na escola, né? Às vezes os alunos também, às vezes o professor falha de um jeito, falha de outro, tem um jeito diferente, o quanto talvez assim, acabam julgando, avaliando, né? E como não podem, não sei, estou jogando aqui para a gente pensar, porque eu venho pensando muito isso, o quanto a gente quer ensinar, o quanto a gente está num grupo e que todo mundo é para ser acolhido e no momento, se o diretor falha ou o professor falha, ele não pode. E eu acho, e aí eu quero o grupo assim, mas a sensação que eu tenho, Vivi, é que isso acontece principalmente quando a gente está falando de pessoas que estão almejando o mesmo papel do diretor, no sentido de que são alunos de psicologia ou na especialização de psicologia, que têm uma tendência a ser mais críticos, porque é como se eles estivessem fazendo ao mesmo tempo a diferenciação, é isso que eu sou, isso que eu não sou, idealizam, aí tem que jogar para baixo, desidealizar, então faz toda aquela coisa de pai e mãe mesmo, né? Joga lá em cima primeiro, aí depois joga lá embaixo, e aí esse é o processo que a gente passa, pelo menos é o que eu percebo como professora e diretora de alunos, né? Podiam fazer um podcast, né, discutindo isso. Que eles precisam, igual adolescente, é o esquema né? igual adolescente. Joga a gente, quando criança joga a gente lá no pé. Vamos marcar, já quero agendar, vamos marcar aqui um podcast falado sobre isso. Lá embaixo. Eu acho que tem a ver com idealização, desidealização, e aí, consequentemente, jogar pedra. Eu sei porque eu fui uma pessoa que joguei pedra por muito tempo. E eu sei, inclusive, que eu fiz a tua vida um inferno na época da formação. Eu vivia falando dos professores, por que esse fez isso, por que aquele fez aquilo, porque... E é um processo de construção do papel, né? De idealização, desidealização. Então, é muito difícil. Até depois é penoso, porque daí depois o que acontece? Quando você tem um tu idealizado, você constrói um eu idealizado. Aí você fica fóbico de dirigir. Você não dirige, porque você tem uma fobia absurda que você construiu um eu idealizado, porque você super idealizou o outro. Isso. E daí você ficou fóbico, você não dirige mais, aí você tem medo de se expor, e aí é que tá o plot twist. Quando você se torna mais tolerante com a direção do outro, você também consegue dirigir melhor. Isso. Uhum. A gente tem que trabalhar mais isso, eu acho, com os alunos, alguma coisa assim. Tenho percebido isso. Legal, Amanda. Rafa, tá com a mãozinha levantada? Eu ia falar que eu percebo que isso acontece com os alunos também. Eu entendo que no lugar de professor,
o destaque é maior, a responsabilidade, talvez o professor, né, se sente mais responsável, então toma mais, talvez tenha uma dimensão maior, mas eu acredito que muitos grupos, assim, quando é na linha do que a Amanda falou, né? Quando a tendência é para esse lado, não importa quem vai crucificar aluno, vai crucificar quem for, assim, e não sei se eu estou falando besteira, mas acredito que seja mais fácil disso acontecer em grupos grandes, pelo menos os que eu participei. Assim, já participei desses abertos, psicodrama público, e também da Viver, esses abertos, eu vejo isso acontecendo mais. Já nos menores, naqueles da... Porque já tem, né, um vínculo da classe, né, e do professor também com os alunos, né, ele também já conhece, já... Agora vem um professor novo, nossa, às vezes dá dó até, mas com a maior boa vontade ali, né, mas acontece com os alunos também. Acho que é importante trabalhar isso, sim, porque vai completamente na contramão do que é o psicodrama, né? Isso, Rafa, isso. Então, é triste, porque a gente está estudando algo, né? Assim, lendo, pregando ali, né? Teorizando, mas na hora da prática vai tudo por água abaixo ali, né? Isso. Posso fazer uma fala enquanto atirador de pedras também? Uhum. Eu lembro que teve um ano, acho que foi 2018, e eu idolatrava um autor do psicodrama, assim, que para mim era o suprassumo do psicodrama no Brasil, e, meu Deus, tudo que esse cara publica eu vou ler todas as obras, e blá, aquela coisa, né? E aí ele publicou um artigo, e eu li aquele artigo, e eu falei, puta que pariu, o que é que eu tô lendo? Não faz sentido nenhum, por que que esse cara tá falando isso? Meu Deus, ele era tão bom, não sei o quê. E aí eu lembro que foi um período assim que para mim, o psicodrama tinha acabado ali, entre aspas. Assim, falei, não, acabou, não, essa teoria não é para mim, eu vou para outra, porque que foi inclusive o período que já tinham acabado as aulas da pós, então eu não estava mais tendo as aulas na pós, não estava mais com, foi bem na pandemia, né? Não estava mais com contato com os meus colegas e tal, e tá, beleza. E aí eu acho que eu me afastei por um bom tempo, assim, fiquei sem tocar em artigo, em livro, em qualquer material de psicodrama, acho que por quase um ano, assim. Voltei, inclusive, por conta da monografia. Mas... E é muito esse processo que a Amanda tinha colocado, assim, né? De idealização de uma figura, e aí, pô, peraí, essa figura é humana, ela tá errando também? Como assim? Não pode. Não pode. E aí, né? E agora eu tô passando por todo esse processo inverso, né? De tipo, não, beleza, tá, ok. Ele fez aquilo lá, mas tem outras obras que são legais, ele tem outras falas que são legais também, calma aí, não é assim, não é desse jeito. Existem outros autores, existem outras figuras, né? A responsabilidade não é toda dele, enfim, toda essa questão. Mas é realmente muito complexo quando isso acontece e é muito difícil mesmo estudando, mesmo estando no meio, se dar conta desse processo que acontece, né? Se dá desse processo que acontece, que é algo que muitas vezes não... Eu precisei tomar essa paulada, assim, para perceber o que estava rolando comigo, assim. E aí, assim, hoje até que foi bom que isso tenha acontecido, assim, para entender essa questão de idealização desses autores, dessas figuras que, enfim, a gente não tem muito contato, mas pelo menos a gente só tem contato com essa parte cristalizada que eles publicam, né? Mas é isso. Eu, como professora, Bruno, uma coisa que eu mudei, levando em consideração o meu processo também, é que quando eu apresento um autor, eu digo assim, ó, esse cara fala isso aqui que eu acho muito legal, mas ele fala isso aqui que eu também não acho muito legal. Então, tem isso aqui que é legal, isso aqui talvez esteja desatualizado, a gente tem que olhar. Porque quando a gente vai fazendo isso aqui, o aluno não coloca, né? A Márcia perguntando qual é o autor e o artigo.
a gente vai desidealizando no processo. Eu acho que nós, como professores, a gente tem que tomar cuidado de ir desidealizando no processo quem a gente apresenta, como a gente se apresenta. A gente tem que ir desidealizando no processo para não alimentar esse processo que é da matriz, de construção dos papéis. E eu já vi também grandes psicodramatistas fazendo sessões lindíssimas, e lá pelas tantas, em alguma sessão, em algum momento, em algum dia, fazer um fracasso de sessão. E eu fico com uma pena de quem assiste só aquele dia do fracasso, porque grandes, desde bustos, já vi bustos, assim, meu Deus, quantas vezes eu vejo, né, quantos congressos. Ele é fantástico, mas eu vi ele uma vez num congresso, cara, as pessoas saíram da sala, imagina, as pessoas que não conheciam Bustos, que estavam lá a primeira vez, eu levei alunos, que chegaram lá e se decepcionaram com o Bustos, e eu dizia, não, mas ele é bom, e eu não conseguia mais convencê-los de que ele era bom, porque o que ele estava fazendo uma vez, em centenas de vezes, milhares de vezes, mas isso eu tenho muita pena. Parece que o psicodrama tem um pouco nisso, né? Assim, o mesmo psicodramatista, a mesma genialidade, talvez naquele dia, naquele momento, a energia, sei lá o que acontece também no psicodrama, o grupo, ou ele não está bem, e que a maionese desanda. Eu acho o psicodrama muito parecido com maionese. Os ingredientes são os mesmos, pode sair uma delícia ou pode desandar o negócio com o mesmo ingrediente, depende da forma como tu bate, entendeu? Porque os ingredientes são os mesmos, e se tu, na hora de mexer lá, não souber mexer o negócio, a coisa desanda. E aí eu tenho muita pena, assim, né, de grandes psicodramatistas muitas vezes serem julgados ou vistos só naquele momento. Isso aí. Gente, estamos chegando na finaleira. E hoje é dia 6 de dezembro. A nossa próxima seria dia 20. Porém, estou de férias dia 16. Então, das duas, uma. Ou vocês se reúnem de forma livre a partir do dia 20, ou a gente volta a se encontrar depois no final de janeiro. E aí? Voltamos depois no final de janeiro? Ou alguém assume aqui? Que eu tô de férias. A Vivi. Ai, Deus. Ué, adiantamos uma semana. Eu assumo. Eu só quero decidir a uva passa na ceia, entendeu? Se a partir de agora é só isso que eu vou decidir, se bota uva passa ou não na ceia. O resto não quero decidir mais nada. Bota, então acabou, não tem mais decisão. Tá livre. Na semana oposta eu tenho paciente, daí eu não conseguiria estar aqui para despedir de vocês na próxima semana. Mas, então, se ninguém vai ficar aqui, nós nos encontraremos em janeiro. A data exata, depois a gente coloca lá no grupo, a data exata que a gente vai retornar, e a gente vai finalizar o Realidade Suplementar para começar o Quintessência. Beleza? Beleza. Então tá. Abraço a todos vocês, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Feliz Natal. Vamos fazer uma chuva de palavras boas para Amanda, para todo mundo que participou. Vai lá, todo mundo participou do grupo de estudos. Vamos dar de presente para Amanda, uma chuva de palavras para Amanda. Vai lá. Agregadora. Em todos os sentidos. No sentido do grupo e no sentido de costurar sabedoria. Muito obrigada. Eu amei. É simplesmente incrível. Gratidão. Maravilhosa. Eu vou com a Simone, que eu fiquei com vontade de falar maravilhosa. Sabe quando a gente está no show, assim? Vamos falar todo mundo? Eu também tenho vontade de falar, bem, aquela maravilhosa, bem cheia, assim. 1, 2, 3. Maravilhosa! Oh! Ai,
Ai, graças a Deus o Bruno botou humana. Que eu tava pensando assim, a gente acabou de falar de idealização. Eu me ficando lá. Eu vou sair daqui que ninguém vai me suportar mais, eu não posso errar, não posso errar. Não pode nunca mais errar. Gente, a gente se vê então, que agora tem um grupo de supervisão 7h30, tem que comer alguma coisinha. Um beijo grande, a gente se vê por aí. Até mais. Muito obrigada.